Olá, eu sou a Tami do Literatami e este vídeo é um publi editorial sobre a trilogia Travessuras da Minha Menina Má, do Otávio Bravo. Bem, como vocês puderam perceber pelo título desses livros, essa trilogia ela é inspirada naquela obra conhecidíssima do Mário Vargas Llosa, o escritor peruano que levou o Nobel de Literatura e que escreveu Travessuras da Menina Má. Mas esses três livros aqui, eles são uma narrativa em primeira pessoa que descreve a passagem de 69 anos da vida do protagonista, Vitor, em cujo caminho surge a chilenita Maria Eduarda, dotando de valor a trajetória de um indivíduo que é em nada excepcional, de vida assim bem mediana. O primeiro dos três volumes, que é esse aqui, ele chama Avant les saisons, ou seja, antes das estações, e portanto traz a descrição da vida do personagem principal antes do encontro com a sua menina má. O Vitor, ele é um carioca de classe média alta que no primeiro livro surge como um adolescente ali da década de 1980, aprendendo a lidar com si mesmo e com o mundo em meio a um período político conturbado aqui no Brasil. Ele é filho de pai militar inglês e a única coisa que o destaca dos outros garotos da sua idade é o seu cabelo ruivo, seus cabelos ruivos, sendo em todo o resto um tanto quanto mediano, especialmente se em comparação com os seus irmãos, o irmão mais velho, Marco Aurélio, que é super inteligente, dotado de uma inteligência excepcional, e o irmão mais novo, Kaique, que é uma figura cativante, muito ativa durante o crescimento do protagonista, ele vai ser como um ídolo na adolescência do Vitor. Então esse tomo inicial aqui, ele apresenta os fundamentos da personalidade do Vitor, bem como seus exercícios de descobertas dos amores, das alegrias, das perdas e das tristezas, esses movimentos bem típicos da fase de amadurecimento dos seres humanos, bem como o reconhecimento de traços censuráveis no comportamento do seu grupo social, do grupo social do qual ele faz parte. Existe aqui, por exemplo, um episódio em que o narrador percebe que o seu grupo social é racista, existe ali um racismo velado e que vai ser subitamente revelado pela presença do único personagem negro dessa história, que é o Leonardo, uma figura que se provará essencial para o desenvolvimento do protagonista nos três romances. Então aqui o crescimento do Vitor é notável, a sua personalidade vai sendo traçada de modo a conquistar o leitor, é um livro bem movimentado e muito divertido, assim, gostoso de se ler. O leitor vai criando laços com esse jovem adulto um pouco carente e muito introspectivo, e a relação do livro com os seus leitores vai se tornar ainda mais estreita quando tem início a fase adulta do protagonista e junto com ela o seu primeiro relacionamento amoroso e as primeiras tragédias das tantas que farão parte da jornada desse herói desajustado, digamos assim. O que para mim mais chamou a atenção aqui em Avant les saisons, no entanto, apesar de ser uma narrativa divertida e bem focada assim no indivíduo, é o panorama histórico-político do Brasil que faz parte do livro como um cenário bem dinâmico da narrativa. Nesse sentido, ela vai se aproximar sensivelmente das Travessuras da Menina Má, do Llosa, por esse equilíbrio que há entre a descrição da vida particular do protagonista e das movimentações coletivas marcantes para o mundo nessa segunda metade do século XX. Movimentações que inevitavelmente vão influir sobre a faceta privada dessas pessoas que vivem essa época. Então, ainda nesse mesmo volume, o narrador ele firma a sua carreira na área acadêmica, ele se estabelece como professor de história de universidades renomadas e ele antecipa a entrada daquela que será sua menina má futuramente, contando um pouco das origens e dos traumas dessa personagem problemática desde o início, que é a Maria Eduarda. Só que é apenas no segundo volume
no Les Saisons, ou seja, nas estações de fato, que a Maria Eduarda passa a participar ativamente da trilogia, ela passa a ser uma personagem que participa, fazendo com que o Victor experimente todas as fases do amor. Então, se a gente pensar na ideia de estação, que está aqui no próprio subtítulo dos livros, ele vai sentir aquela primavera em que floresce o desejo, ele vai sentir o verão ardente da paixão, o lento cair das folhas do outono e a fria despedida no inverno infértil, digamos assim. Então, a troca de estações vai expor o caráter paradoxal da Duda, que é uma personagem formada por intensas ambiguidades, e vai aprofundar a personalidade solitária e fadada à solidão do narrador. Então, os contrastes das individualidades desses dois personagens são gritantes para quem quer que os observe, e o próprio narrador, o próprio protagonista, reconhece o abismo que há entre eles, só que ele não abre mão de tentar transpor esse abismo o tempo inteiro, incansavelmente. Então, há novamente aqui um forte diálogo com o romance peruano, do Lhosa, no modo de amar desses dois bons meninos. Isto é, tanto o Ricardo do Mário Vargas Llosa, que é o protagonista do Travessuras da Menina Má, quanto o Victor do Otávio Bravo, eles têm de lidar com os sumiços e com as reaparições dessas mulheres que eles amam, e eles vão sempre acolhê-las com a mesma incondicionalidade, cegamente apaixonada, por piores que sejam os efeitos do abandono sobre eles. Então tá aí mais uma semelhança. E o personagem, ele gosta desse livro, os dois personagens aqui do livro do Otávio Bravo, eles leem o Travessuras da Menina Má e se reconhecem um pouco nos personagens. E o terceiro e mais rechonchudo aqui dos volumes, vejam só que gigantesco, é também o mais arrojado dos três, na medida em que ele se arrisca a narrar acontecimentos de um futuro incerto, descrevendo as desventuras do Victor desde 2014 até 2053. Então é um futuro que está, né, razoavelmente distante. O narrador, então, aqui, ele vai meio que se apropriar da capacidade dedutiva desse protagonista, que é um historiador cuja capacidade de prever o rumo das sociedades orientais o distingue enquanto profissional. Então ele tem essa capacidade de observar os fatos e o passado e deduzir o que virá acontecer com as sociedades orientais. Isso é algo que chama muita atenção nele enquanto historiador, o diferencia, digamos assim, o distingue dos outros. E então o narrador, ele vai se valer dessa sua capacidade dedutiva para em Après les saisons, que é depois das estações, empreender um passeio contido, mas mesmo assim corajoso, pela Europa e pelo Brasil, que estão por vir ainda. E ele vai descrever aqui e ali algumas mudanças tecnológicas, não é nada ele não viaja muito, assim, ele é bem consciente. E ele vai descrever também aqui e ali algumas mudanças sociais que podem ou não acontecer no nosso futuro. Isso é interessante, eu achei isso bacana, essa ousadia do Otávio Bravo. E como eu já falei, nessa trilogia, o coletivo e o particular, eles caminham juntos e com igual importância, a vida privada do protagonista que também vai ganhar rumos ousados e até surpreendentes. Ainda que a gente imaginasse que esse amor sólido e ilimitado do Victor pela Duda pudesse causar problemas graves a ele, até porque no segundo volume isso já meio que acontece, então a gente já percebe, né, que existe ali um perigo por ele, nesse sentimento que ele tem pela Duda. Mesmo assim, nada vai nos preparar para o episódio desastroso cujas consequências vão custar anos da vida do Victor. Então, essa reviravolta proposta pelo autor ao personagem, ela é tanto possível quanto perigosa e pode causar a sensação de certa falta de medida nas descrições apresentadas. Vou tentar explicar. O que eu senti é que, às vezes, há uma grande diferença de velocidade entre a narração do primeiro livro, que é menor que o terceiro, a narração do primeiro livro em que o cotidiano pré-Duda é oferecido aqui com riqueza de detalhes no primeiro volume, num ritmo
não diria tão lento, mas um ritmo confortável que vai enlaçar sedutoramente o leitor à trama do romance, e o ritmo meio afobado da narração do último volume, nesse último volume em que seriam de fato narradas as travessuras que intitulam a tríade, né? Porque aqui a Duda já apareceu e tal. Ainda, então, que esse aqui seja o volume maior em número de páginas, a pré-saison pode soar, ou pelo menos pra mim soou às vezes, um pouco apressado em descrições essenciais, como se não tivessem sido encontradas soluções verossímeis para eles, para essas descrições. Não sei se faz muito sentido. E demorado em algumas ocasiões de descrições que seriam dispensáveis. Foi o que eu senti em alguns casos. O narrador aqui ele vai se aventurar por muitos terrenos desconhecidos e completamente diferentes da zona de conforto dele. Em alguns casos, não há há certo apressamento das coisas para que se chegue ao ponto onde o narrador quer chegar, onde o autor quer chegar, eu diria. Então as coisas acontecem às vezes um pouco apressadamente e, de outro lado, ali existem descrições detalhadíssimas, sei lá, da roupa da personagem, coisas que às vezes não seriam tão significativas para o rumo da história. Mas, por outro lado, se o excesso de informações e de detalhes pode sim ser um contra alguns leitores que se cansam de descrições acessórias, ele também pode funcionar como um excelente pró, na medida em que ele aprofunda a perspectiva, o mergulho na perspectiva do narrador protagonista. Faz sentido? Então essa quantidade de detalhes vai oferecer maiores possibilidades de identificação, de comprometimento, de empatia em relação ao Victor. Então, a parte essa circunstancial escorregada no aprofundamento de determinados episódios prescindíveis, digamos assim, há nos 3 romances características assim louváveis que merecem muito destaque, sobretudo se a gente considerar que esses são os primeiros livros do Otávio Bravo. Essa é a primeira aventura literária do Otávio Bravo como autor. E, cara, essa empreitada resultou em mais de 1000 páginas, então, e 1000 páginas, assim, cuidadosamente escritas. Em primeiro lugar, o que eu sinto que eu devo destacar aqui pra vocês é que há uma evidente e admirável pesquisa histórica do autor, que rendeu, assim, belíssimas redações de fatos reais muito bem detalhados, conferindo ao romance não apenas veracidade e credibilidade, como também o fortalecimento da figura do narrador intelectual, do narrador formal, que é um intelectual formado em história e, consequentemente, tem que ser um conhecedor das conjunturas históricos-sociais apresentadas por ele. Então aqui isso está perfeito, a constituição dos personagens aqui é excelente. Além disso, em determinados momentos, o narrador assume uma função onisciente das questões externas da sua trajetória pessoal. Ele passa a narrar o percurso de personagens secundárias que não tem nada a ver com a história até então, mas que por alguma razão posteriormente explicada vão se relacionar com a sua jornada, mostrando de um modo assim muito sedutor e até mesmo divertido como as vidas individuais estão todas conectadas. Isso eu achei interessantíssimo. A galeria de personagens que vão e voltam na vida do Victor é diversificada e representativa, compondo uma interessante reunião de várias faces de uma mesma classe social. E por fim, outra coisa que eu acho por bem destacar aqui é que o distanciamento temporal de um personagem que narra a história de si mesmo, já ciente do rumo de cada um daqueles acontecimentos, faz com que essa narrativa ela seja muito sensata, bem observada e avaliada, né, pelo personagem que antecipa as situações pra gente. Ele também reconsidera os seus atos e encontra certa redenção, sim, ao passear de volta por esses corredores da sua própria existência,
marcada pelo brilho singular desse amor excepcional que ele sente pela Duda. Então, no que concerne a relação da trilogia com o livro do Mário Vargas Llosa, isso é importante porque tá aqui na capa do livro, então a gente tem que pensar nisso. Eu diria que há menos semelhança entre as meninas más do que entre os protagonistas apaixonados. O fato é que essa trilogia, que poderia muito bem ser chamada de As Desventuras do Bom Menino, essas desventuras que são dadas a nós por ele mesmo, fazem com que nós nos apaixonemos pela menina má e nos decepcionemos com ela, sem, contudo, conseguirmos abrir mão de continuar a procurá-la pelas centenas de páginas sobre um homem cuja vida poderia facilmente passar assim despercebida, ser tão desinteressante quanto as outras, não fosse pela presença desse amor incomum que a torna digna de ser contada e de ser lida. Então foi uma experiência intensa a leitura desses 3 livros grandes. Eu fiquei acompanhando todos esses personagens por um tempinho e eu adorei a iniciativa do Otávio Bravo. Gostei muito que ele tenha procurado Literatame para que eu falasse sobre o livro com vocês. E eu vou deixar aí embaixo os links para a compra do livro e há também o site do livro que eu vou deixar aí embaixo, que vale muito a pena conferir porque ele oferece ao leitor uma visita guiada e dinâmica por coisas do livro ali que você vai poder se aprofundar, nas quais você vai poder se aprofundar. Então é um trabalho, sem dúvida, muito bem feito, muito bem pensado pelo Otávio Bravo, e para quem gostou do romance do Llosa, vale a pena conhecer essa obra grandiosa que foi inspirada nele. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir. Comenta aí embaixo se você já leu essa trilogia ou se ficou interessado. Inscreva-se no canal caso seja novo por aqui e acompanhe Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Sobretudo se a gente considerar que esses são os primeiros livros do Otávio Bravo. Essa é a primeira aventura literária do Otávio Bravo como autor. E, cara, essa empreitada resultou em mais de 1000 páginas, então, e 1000 páginas, assim, cuidadosamente escritas. Em primeiro lugar, o que eu sinto que eu devo destacar aqui pra vocês é que há uma evidente e admirável pesquisa histórica do autor, que rendeu, assim, belíssimas redações de fatos reais muito bem detalhados, conferindo ao romance não apenas veracidade e credibilidade, como também o fortalecimento da figura do narrador intelectual, do narrador formal, que é um intelectual formado em história e, consequentemente, tem que ser um conhecedor das conjunturas históricos-sociais apresentadas por ele. Então aqui isso está perfeito, a constituição dos personagens aqui é excelente. Além disso, em determinados momentos, o narrador assume uma função onisciente das questões externas da sua trajetória pessoal. Ele passa a narrar o percurso de personagens secundárias que não tem nada a ver com a história até então, mas que por alguma razão posteriormente explicada vão se relacionar com a sua jornada, mostrando de um modo assim muito sedutor e até mesmo divertido como as vidas individuais estão todas conectadas. Isso eu achei interessantíssimo. A galeria de personagens que vão e voltam na vida do Victor é diversificada e representativa, compondo uma interessante reunião de várias faces de uma mesma classe social. E por fim, outra coisa que eu acho por bem destacar aqui é que o distanciamento temporal de um personagem que narra a história de si mesmo, já ciente do rumo de cada um daqueles acontecimentos, faz com que essa narrativa ela seja muito sensata, bem observada e avaliada, né, pelo personagem que antecipa as situações pra gente. Ele também reconsidera os seus atos e encontra certa redenção, sim, ao passear de volta por esses corredores da sua própria existência,
marcada pelo brilho singular desse amor excepcional que ele sente pela Duda. Então, no que concerne a relação da trilogia com o livro do Mário Vargas Llosa, isso é importante porque tá aqui na capa do livro, então a gente tem que pensar nisso. Eu diria que há menos semelhança entre as meninas más do que entre os protagonistas apaixonados. O fato é que essa trilogia, que poderia muito bem ser chamada de As Desventuras do Bom Menino, essas desventuras que são dadas a nós por ele mesmo, fazem com que nós nos apaixonemos pela menina má e nos decepcionemos com ela, sem, contudo, conseguirmos abrir mão de continuar a procurá-la pelas centenas de páginas sobre um homem cuja vida poderia facilmente passar assim despercebida, ser tão desinteressante quanto as outras, não fosse pela presença desse amor incomum que a torna digna de ser contada e de ser lida. Então foi uma experiência intensa a leitura desses 3 livros grandes. Eu fiquei acompanhando todos esses personagens por um tempinho e eu adorei a iniciativa do Otávio Bravo. Gostei muito que ele tenha procurado Literatame para que eu falasse sobre o livro com vocês. E eu vou deixar aí embaixo os links para a compra do livro, e também há um site que é www.travessurasdamiameninamá.com. E há também o site do livro, que eu vou deixar aí embaixo, que vale muito a pena conferir, porque ele oferece ao leitor uma visita guiada e dinâmica por coisas do livro ali que você vai poder se aprofundar, nas quais você vai poder se aprofundar. Então é um trabalho, sem dúvida, muito bem feito, muito bem pensado pelo Otávio Bravo, e para quem gostou do romance do Llosa, vale a pena conhecer essa obra grandiosa que foi inspirada nele. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir. Comenta aí embaixo se você já leu essa trilogia ou se ficou interessado. Inscreva-se no canal caso seja novo por aqui e acompanhe Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!